Assembleia Notícias. 2015 foi um ano de muito trabalho, eficiência e transparência na Assembleia. Uma ampla reforma administrativa reduziu gastos e melhorou a qualidade dos serviços. Os recursos economizados serão investidos na saúde pública. A Assembleia aguarda a licitação das ambulâncias a cargo do governo do estado. O projeto Assembleia Itinerante levou serviços ao interior. Foram realizadas dezenas de audiências públicas e aprovadas centenas de proposições e novas leis. A fiscalização foi ampliada com a abertura de 4 comissões de inquérito. Novas frentes parlamentares foram criadas, como a dos municípios da Baixada Cuiabana e a que trabalha pela conclusão do VLT. A Sala da Mulher intensificou suas ações filantrópicas e o Teatro Zulmira Canavarros assegurou a promoção da arte e da cultura mato-grossenses. A Assembleia mudou e o trabalho realizado melhora a vida de todos. Olá, internauta! Hoje eu estou do lado dele, que recebe pressões e cobranças de todos os lados, seja por parte do Legislativo, do governo e da própria sociedade, que quer garantias de mais trafegabilidade, especialmente nas nossas rodovias. Você já deve saber de quem que eu estou falando, né? Eu estou ao lado do secretário de Infraestrutura de Mato Grosso, Marcelo Duarte. Olá, secretário, obrigada pela presença aqui na RDTV. Olá, Thalita, prazer estar aqui com vocês. Secretário, falei justamente das pressões e cobranças que o senhor vem recebendo, mas já a gente fala sobre isso. Primeiro eu gostaria de saber em que condições o senhor encontrou essa pasta, considerada assim uma das mais importantes de um governo de estado, uma vez que garante mais investimentos não só para a infraestrutura, mas para a economia, para o turismo. É muito estratégica essa pasta, né? Não, um ano atrás a situação era bem diferente da situação de hoje. Nós recebemos a pasta com um passivo enorme, passivo assim, até desconhecido naquele momento, a gente não sabia qual é o tamanho da dívida da secretaria, muito desorganizado. Passivo de quanto? Passivo de mais de 300 milhões na parte de contratos diretos e mais de 300 milhões também de convênios que foram feitos sem o devido laço financeiro. Então tudo isso aí é uma bomba relógio que ficou armada para a gente resolver durante esse ano. Além disso, a questões estruturais da secretaria é muito ruim, quer dizer, a estrutura ruim, 9.000 computadores, um quadro insuficiente de servidores, enfim. A situação, servidores desmotivados, que não acreditavam mais nessa secretaria, não acreditavam mais no governo, que a gente teve que resgatar e hoje eu tenho certeza que a situação é totalmente outra. Hoje a gente conseguiu, obviamente, equalizar, pelo menos assim, estabelecer uma estratégia para atuação em relação aos passivos, não resolvemos todos. É bom que se diga isso, porque se nós fôssemos pagar tudo que a secretaria estava devendo no início, não faremos nada. Quer dizer, fizemos muito em 2015. Quanto que já foi liquidado desse passivo? Desse passivo foi mais ou menos aí 60 milhões que foi pago no ano passado, né? E o resto a gente está fazendo de uma maneira muito gradativa, de acordo com a estratégia definida pelo governador. A nossa visão é que se ele foi feito sem o devido lastro orçamentário, é um passivo que precisa ser agora diluído ao longo do tempo para que a gente não comprometa as ações fundamentais que para tocar a secretaria no dia a dia, para fazer asfalto, para fazer restauração de asfalto, para dar manutenção em rodovia de terra, fazer ponte, e o Estado não pode parar. Me fala um pouquinho, secretário, se esse primeiro contato foi diferente daquele que vocês tiveram lá no período de transição, uma vez que já dava para ter uma noção, mais ou menos, daquilo que vocês iam herdar. Mas foi muito pior? O senhor se assustou com aquilo que viu quando assumiu a pasta? Eu garanto, olha, foi uma coisa assim importante você ter colocado em relação à transição, porque às vezes a gente esquece, mas foi um período muito importante do governo Táxi. Esse período que a gente ficou recluso, planejando, foi fundamental para que a gente entrasse na máquina conhecendo já os seus problemas. Hoje, quando eu revisito aqueles documentos que a gente fez na transição,
é incrível como a gente conseguiu ser preciso em relação aos diagnósticos. Óbvio que a gente não conseguiu identificar todos os problemas de maneira detalhada, mas assim, em linhas gerais, a gente tinha muita clara noção do que a gente tinha que encontrar, e não só nós, como a população tinha. Afinal de contas, o governador foi eleito com uma maioria esmagadora de votos, porque havia já uma percepção de que o governo não havia governo. Estávamos desgovernados totalmente naquele momento. Havia esse trabalho de relação de documentos, de dados que foram feitos na transição e logo no início. Mas, não obstante, o senhor também quis fazer umas vistorias em loco, fez questão de colocar a caravana nas ruas, nas estradas de Mato Grosso, para buscar avaliar de fato o que a gente tinha de obras. Aquelas obras que foram vistoriadas à época, fruto de auditorias, estavam aquém daquilo que foi propagado pelo governo anterior? Principalmente em relação à questão da qualidade, estavam muito aquém. É importante que se diga isso, a qualidade das obras, o cronograma das obras, enfim, eram obras que estavam aquém do que a gente entende que são obras que a população hoje precisa e quer. Por isso a gente estruturou um programa de controle de qualidade esse ano bastante rígido, reestruturamos o nosso laboratório, que estava há quase 20 anos fechado na Secretaria de Infraestrutura, quase 20 anos fechado. Era mais fácil contratar gente de fora? Era mais fácil não ter e fingir que não... Como é que você vai fazer o exame, qualquer tipo de exame? Como é que o agricultor hoje vai plantar uma lavoura sem fazer uma análise de solo? Como é que você vai tomar um remédio sem fazer um exame de sangue? Quer dizer, a gente não estava tendo análise do que estava sendo feita. Então a gente reestruturou o nosso laboratório e também compramos um laboratório móvel que está rodando todas as obras. Então essa questão da qualidade, para mim, foi um grande ponto. As empresas elas estavam fazendo por sua conta e não estavam sendo fiscalizadas, até porque o fiscal da Cinfra, que via de regra são pessoas muito experientes e muito competentes, estavam desmotivados, porque não tinham equipamento para trabalhar. Eles não tinham esse equipamento, não tinham nem condições e nem respaldo da gerência maior, ou seja, do governo, para aplicar uma multa, uma notificação, que eram peças, vamos dizer assim, de ficção. Hoje não. Esse ano a gente já aplicou mais multa, mais notificação que nos últimos, posso dizer com certeza, dos 5, 6 anos junto. Só o que a gente aplicou em 2015. Das penalidades das empresas que fizeram obras em Mato Grosso. Penalidades, fizemos rescisões de contrato, ou seja, estamos aplicando as regras, as penalidades que nos são, que, inclusive a gente é obrigado por lei a cumprir, que eram totalmente negligenciadas, fazendo com que as empresas tivessem aí uma total assim, liberdade de fazer o que queriam. E aí entregavam o que queriam e que com certeza normalmente não era o que a sociedade queria e nem precisava. Um dos grandes motes do governo passado foi o MT integrado. Uma opção que o governo teve de integrar ali 44 cidades, se eu não me engano, especialmente que não haviam asfalto. No entanto, a gente pouco viu essas obras se concretizarem. Veio o governo táxi, trouxe o Pró-Estradas e muitas pessoas vieram falar que era um puxadinho do MT integrado. É real essa situação, secretário? Bom, o programa anterior, do governo anterior de se interligar, no caso não são 44, Mato Grosso tem 41 cidades de Mato Grosso ainda que precisam de ligação asfáltica, com 40 na verdade. Somos 141 municípios, 101 já tem, né, e 40 faltam. Desses 40 que faltam, 20 vão ser interligadas agora com esse programa que foi iniciado no governo passado. Ainda teremos 20 que precisam ser interligados. Então é um programa muito importante, uma vez que você dá dignidade às pessoas quando você interliga elas com asfalto. Você consegue imaginar no século XXI você ainda não tem asfalto em muitas cidades, o que é inimaginável em muitos países, muitos estados do Brasil. Então é um programa importante. Só que esse programa ele tinha lacunas. Por exemplo, ele não tinha nada para a Baixada Cuiabana. Você não tinha obras aqui na Baixada Cuiabana, ele não olhava para questões assim, para regiões que já tinham asfalto. O foco era levar para outras regiões. Então a gente complementou esse programa com as obras. No Araguaia, né? Muito no Araguaia, muito no Nortão, muito no Noroeste do estado, né? Então assim, são regiões que já não estavam sendo atendidas,
né? Esse foi o programa, mas nós somamos a isso com obras de duplicação aqui em Cuiabá. Só que em Cuiabá, aqui na Baixada, estamos falando da duplicação da Cuiabá-Santo Antônio, duplicação do Cuiabá-Chapada, duplicação da parte inicial do Cuiabá-Guia. São duplicações que não são nem necessárias por questões políticas, mas questões técnicas. Já estamos vivendo um estrangulamento dessas regiões que precisam ser urgentemente atendidas. Tamanho fluxo de veículos. Tamanho fluxo de veículos. Então a gente complementou com essas obras em regiões que já atendidas, com obras de adequação de capacidade. Também colocamos nesse programa, também acoplamos ao programa o Proestradas Reconstrução, que é um programa que não gostaríamos de estar fazendo, eu sempre digo isso, porque a reconstrução, você só faz a reconstrução de uma casa, de uma estrada, de uma benfeitoria, quando você não dá a devida manutenção, porque ela acaba, aí você tem que derrubar e fazer outra. É o que nós estamos fazendo hoje em muitos quilômetros de estrada de Mato Grosso. Mais de 1.000 precisam ser refeitos. E além disso, a gente também colocou o Proestradas Manutenção. Então, assim, que é um programa que é para evitar que você tenha que reconstruir. Então, é um programa mais completo. Assim, de maneira nenhuma, a gente deixou de fazer o que vinha sendo feito no governo passado, até porque esse programa MT Integrado é muito importante para Mato Grosso, mas acoplamos a ele vários outros pontos que estavam faltando. Era um programa que faltava muita coisa. Então, a gente está acoplando as obras da Baixada, a gente está acoplando as obras de manutenção, de reconstrução e também um programa bastante robusto de manutenção das rodovias. Por isso, isso é o Proestradas. É maior que o MT. É muito maior. Falando de investimentos, secretário, diante de tantos desafios e tantos projetos que devem ser implementados pelo governo Táxi até o final da gestão, precisa de recursos, precisa de dinheiro. E uma alternativa encontrada pelo governo foi reformular o FETAB, o Fundo Estadual de Pavimentação e Habitação, uma vez que ele estava com desvio de finalidade. Como vocês resolveram fazer esse reestudo para voltar o FETAB ao fim que ele foi criado? Essa foi uma demanda assim, muito antiga da sociedade como um todo, de que o fundo ele tivesse a sua destinação exclusiva para estradas, seja construção, reconstrução, manutenção, logística de uma maneira geral. Esse fundo ele foi desviado para vários fins e não se via valor. Folha de pagamento, foi usado para bombeiros uma época, Copa do Mundo, enfim, ele estava totalmente aberto para qualquer tipo de uso e isso causava um enorme descontentamento naqueles que pagavam a conta e usavam muito esse recurso. Esse descontentamento era geral, tanto é que deu origem a uma série de ações judiciais que estavam até ameaçando esse fundo tão importante para Mato Grosso. Especialmente pela classe dos produtores rurais. Produtores rurais, que eram quem recolhia, vamos dizer assim, esse recurso. Qualquer dinheiro, eu sempre digo isso, ele é caro, pode ser caro ou barato, dependendo do que você vai fazer com ele. Se eu te falar assim, me dá aqui R$1, R$50 para mim, você vai falar, para que você quer? Se eu te falar, se pode dar uma passagem para você para o Rio de Janeiro, você me dá. Eu falo, não, R$50 para eu tomar um cafezinho é caro. Então, assim, a percepção que havia é que era caro, porque não se via valor naquele fundo, naquela contribuição. Então, o que a gente está fazendo, o que foi feito nessa reestruturação, inclusive já foi sancionada pelo governador Pedro Táxi, foi o seguinte: a gente definiu que o fundo a parte das commodities só vai ser usada exclusivamente para a parte logística, definiu claramente a parte dos municípios e também a parte que fica o governo do estado para políticas de habitação e desenvolvimento regional. Definiu-se claramente, carimbou-se os recursos, deu-se a uma parte significativa desse bolo uma destinação exclusiva e também criou a possibilidade de se instituir fundos regionais para aumentar e alavancar esse recurso, podendo aumentar em mais de uma vez a contribuição em algumas regiões, fazendo com que a gente tenha mais recursos, mas desde que esses recursos adicionais vão para obras específicas naquela região. É preciso que seja em transporte e em habitação. Nesse caso dos fundos regionais, só transporte. Só transporte e só na região específica, né, que foi definido. Por exemplo, você vai ser uma região lá do Araguaia, a gente decide dobrar o FETAB, por exemplo, por 4 anos. Isso vai gerar R$100 milhões.
Esses 100 milhões de reais vão ser aplicados exclusivamente no Araguaia, exclusivamente em obras de investimento de transporte e exclusivamente naquelas que foram definidas no momento da definição da alíquota que será dobrada e do período. Como garantir a fiscalização da aplicação desses recursos, secretário, uma vez que a gente percebeu no governo passado que a maioria dos recursos, quando aplicados, eram em transportes. Por exemplo, em habitação a gente via muito as heranças do governo federal, né, dos programas Minha Casa Minha Vida. Como garantir essa fiscalização? Bom, vai tá muito claro, hoje, do jeito que está a lei, ela está muito clara nesse sentido. Então, ela já está colocando claramente qual que é a parte de cada um, quer dizer, qual é a parte que fica com as prefeituras, quanto que vai ficar com as prefeituras, quanto vai ficar para transporte, quanto vai ficar para desenvolvimento regional e habitação. Não existe uma obrigação, nesse caso, de habitação, porque há uma visão, no caso, uma visão de que deve-se olhar a questão das cidades como um todo. E aí envolve saneamento, pavimentação urbana, habitação, mobilidade urbana, tudo isso aí englobado dentro de uma parte que seria 50% da parte do diesel do FETAB. Então não há uma exigência de investimento em habitação, em sim, em uma série de itens que compõem a parte das cidades. Para encerrar a nossa primeira parte desse bate-papo, secretário, eu gostaria que o senhor me falasse como conseguir investir tanto em rodovias, porque a gente sabe que o FETAB é uma alternativa. Quantos milhões devem estar previstos para 2016 de arrecadação? Esse ano, a gente, na situação que está hoje, aproximadamente 350 milhões né, de FETAB, só para a parte de rodovias, mais a parte das prefeituras, que também é praticamente tudo hoje para rodovias, né, mais 250 milhões, né, quer dizer, são 600 milhões. Né. Além disso, a gente agora vai fazer as reuniões. Assim que sair o decreto, vai ter um decreto, o governador vai estar editando agora em breve, para regulamentar o FETAB. Assim que regulamentar, ele vai estar regulamentando o Conselho e possibilitando com que a gente também crie essas alíquotas regionais. Aí sim também podendo chegar a 700 milhões só esse ano a arrecadação do FETAB para a infraestrutura. Mesmo diante desse volume, é dinheiro suficiente para se investir em infraestrutura? Porque fala-se também da possibilidade do Estado vislumbrar algumas concessões de rodovias estaduais para assegurar ainda mais a arrecadação. É isso mesmo? É isso. É isso. A gente vai ter que investir. Acho que nós precisamos de ser criativos e ter um portfólio de alternativas. Só investimento do Tesouro, isso aí não é só Mato Grosso, não, no Brasil e no mundo, não vai funcionar. A gente precisa ter parcerias com grandes, com pequenas, com médias empresas, até com associações, né? Isso não vamos abrir mão dessa estratégia, porque só somando diversas estratégias a gente vai conseguir resolver esse problema de Mato Grosso, que é um problema enorme. Mato Grosso hoje tem um déficit na nossa conta de 10 bilhões de reais que precisa de investimentos em infraestrutura, que precisam ser feitos. Então a gente não tem que... Só o FETAB, ele não vai ser suficiente. Com certeza. Então a gente precisa lançar mão de várias alternativas para que, somadas, a gente consiga alavancar os investimentos. Falando em concessão, já tem alguma MT que esteja em estudo em viabilidade de concessão? Estamos com 16 lotes hoje em estudo. 16 lotes, praticamente, que respondem por mais ou menos 90% de todo o tráfego de Mato Grosso estão sendo estudados. Certo. Esse estudo não quer dizer que vai ser feito, né? Porque para você fazer uma concessão, você precisa ter lá uma análise cuidadosa de como é que está o pavimento, como é que está a rodovia, o que precisa ser feito em termos de investimentos naquela rodovia, qual é a perspectiva de aumento de tráfego, qual é o tráfego atual e qual a perspectiva de aumento, né, para você calcular a viabilidade de uma eventual concessão. Existem várias alternativas que a gente está estudando. Existe a concessão pura, que é uma concessão que você entrega para uma empresa, a empresa vai fazer investimentos e vai cobrar o pedágio. Existe a concessão via PPP, que é essa concessão em que o governo, além do pedágio, o governo ele precisa entrar com uma contrapartida mensal ou anual, porque só o pedágio não paga, porque o tráfego às vezes é menor e tal, mas é importante. Então o governo teria, e é importante dizer que o novo FETAB ele já vem preparado para essa nova realidade. O FETAB já traz já prevê a possibilidade da utilização do FETAB como fundo garantidor e também como para aportes em PPPs. Então está preparado, é um fundo moderno, porque a maioria dos estados hoje não consegue fazer porque não tem hoje uma lei
que permita, e nenhuma fonte de recursos que permita, que garanta a contraprestação. E Mato Grosso hoje conseguiu com o novo FETAB. Mas tem alguma rodovia que de fato deve ser concedida, que o senhor não vê outra alternativa hoje? Tem. Qual? Por exemplo, a MT-100 ali de Alto Araguaia, Alto Taquari, é uma rodovia aqui com certeza. Por exemplo, a MT-246, 343, 358 ali, que sai de Jangada, passando por Barra do Bugos, Tangará da Serra, até Itanorte, ali indo para Campo Novo, uma rodovia que eu tenho certeza que vai ser privatizada. A 010, que é Cuiabá até Rosário, é uma outra que tem potencial de concessão, enfim, várias. Inclusive rodovias aqui na Baixada Cuiabana, que a gente está estudando alternativas de fazer concessão sem pedágio, que seria uma PPP, tecnicamente chamada PPP administrativa, em que o pedágio, vamos dizer assim, seria pago pelo Estado. Certo. Então, qual rodovia seria? Por exemplo, Cuiabá Chapada, A258. que é uma rodovia que é muito sensível em relação a questões turísticas, que é uma rodovia parque, até por lei hoje não poderíamos estar colocando pedágio, mas isso não quer dizer que eu não posso ter uma concessão. Então, assim, existem várias maneiras. Você pode ter uma concessão para manutenção, em que o valor a receita da concessionária, ela virá, por exemplo, de uma contraprestação do governo do estado garantido pelo FETAB. Então, tem várias alternativas modernas que com a nova lei a gente vai poder implantar em Mato Grosso e isso está bem avançado, eu posso dizer para você. Tá certo, secretário, a gente encerra essa primeira parte dessa entrevista, ok? Obrigado, Thalita. Tá certo, então você continue com a gente no portal RD News e também no canal do RDTV no YouTube, no endereço rdnews.com.br/RDTV. RDTV TV Web todo dia.